Bom, vamos agora mudar de assunto aqui, mas olha só. Na Asa Norte, a gente vai conversar com a Tayane Mello, porque na semana, ainda na Asa Norte, né, outro caso ali, a gente está falando da 411, agora na 413. Nessa semana, a gente falou ali sobre um caso de um homem que entrou no supermercado, pegou uma faca e aí ele acabou cometendo o crime, esfaqueou duas pessoas, inclusive uma funcionária, foi gravemente ferida. E ontem aconteceu de novo. Um homem entrou lá nesse supermercado e a gente vai conversar agora com a Tayane para saber o que foi que aconteceu. Como que foi essa... Olha, todo mundo ali, já a vizinhança, pedindo ali, inclusive, socorro para que a situação ali mude e tenha mais segurança. Conta pra gente, dessa vez alguém se machucou, Tayane? Oi, Vivi, boa tarde a você, boa tarde a todos. Como você falou agora, os moradores estão nesse momento aqui fazendo um protesto. Eles produziram várias faixas aqui pedindo literalmente socorro, Vivi. E respondendo a sua pergunta, ontem, felizmente, ninguém se feriu. Mas a situação aqui está bem caótica. A gente está vendo aí agora os cartazes, né, que os moradores pedem socorro, perguntando cadê o Estado. E aí na outra faixa ali que o Cláudio está mostrando agora, a gente vê, né, quantas facadas serão necessárias para o Estado agir contra a droga e o crime. Então os moradores estão aqui, Vivi, revoltados. E o que aconteceu na noite de ontem, né? No início da noite, um morador de rua entrou novamente no mesmo mercado em que a funcionária foi esfaqueada, que a gente veio aqui contar essa história. Ele entrou no supermercado, de acordo com a polícia, ele estava alcoolizado. Então ele estava ali ameaçando os funcionários, ameaçando os clientes. E aí, quando as pessoas pediram para ele se retirar do mercado, ele ficou revoltado, sacou uma arma, foi para cima aí de uma cliente tentando agredir, e aí começou uma luta corporal ali dos seguranças do mercado, das pessoas que estavam perto, tentando conter esse homem, e aí conseguiram segurá-lo até a chegada da polícia, Vivi. Mas a situação é muito difícil, ele não feriu ninguém, infelizmente, mas a situação está bem difícil aqui. E de acordo com o delegado, esse homem já tem 21 passagens pela polícia, a maioria por crimes patrimoniais, como furto, lesão corporal, ameaça e até porte de drogas. Então a vítima relatou à polícia que esse suspeito partiu aí para cima dela dentro do mercado com uma faca. Ela ficou bastante assustada. Mas com o apoio de outras pessoas, a vítima conseguiu, né? Todo mundo conseguiu aí conter esse homem. Eu apurei com o gerente do mercado sobre as imagens das câmeras de segurança para a gente poder mostrar aqui toda a ação. Só que ele me falou que ainda não passou essas imagens para a polícia, porque eles ficaram sem luz hoje. Aqui na W3, né? Nessa área aqui da 513 Norte da W3, teve um furto de cabos. Então já é um outro problema aí que a gente está noticiando aqui também. Teve um roubo de cabos de energia e aí a região ficou sem luz. Então o mercado amanheceu aí sem luz hoje, o tribunal que é aqui ao lado também sem luz. Então eles ainda não conseguiram mandar essas imagens das câmeras de segurança para a polícia. Então por isso a gente não vai mostrar essas imagens. Mas a gente tem o relato dos moradores que já conta bastante, Vivi. Então a situação, a gente está aqui agora exatamente no local que os moradores de rua ficam. Hoje de manhã, eles estavam aqui, eles amanheceram aqui, mas de acordo com os moradores, eles saíram daqui ainda pela manhã e até agora não voltaram, Vivi. Então os moradores ocuparam aqui esse local em que eles costumam ficar para fazer esse protesto. A gente pode ver que aqui é uma região que tem o mercado de um lado, tem dois mercados aqui na região. A gente está vendo aí atrás desses caminhões tem o mercado onde tudo aconteceu e do outro lado da rua, Vivi, tem um prédio aqui residencial que é onde a maioria desses moradores que estão aqui moram. Então a gente vê aí a situação bem caótica, é um ponto aqui de bastante movimento, tem caminhões de mudança, é um ponto de mudança aqui também, tem muito comércio. O Cláudio aí está mostrando a fachada aí, né, a entrada de um dos prédios que fica bem em frente ao mercado, que é em frente aonde esses moradores de rua ficam, Vivi. Agora a gente vai chamar uma entrevista do Major Michelo, que ele está contando aí, explicando o que está acontecendo aqui na região. A gente entrevistou o Major Michelo, ele entrou ao vivo com a gente e aí ele mandou um vídeo. Vamos assistir. A gente está tendo um problema sério, não só na Asa Norte, mas em todo o Distrito Federal. São pessoas em situação de rua.
Não cabe à polícia militar, a gente cansa de falar isso, é um problema social, é outros órgãos. E a gente tem uma recomendação também no Ministério Público para se evitar as abordagens, deixar abordar quando tiver um critério objetivo. E a polícia militar, ela tem feito o papel dela, tem patrulhado, prendido em flagrante. Só que também tem outro problema, que os criminosos estão sendo soltos rapidamente e também a ressociabilização do criminoso não está acontecendo. Então a gente está tendo que refazer nosso trabalho a todo momento e aumentar cada vez mais o patrulhamento, o serviço da gente para trazer essa sensação de segurança à população. E vocês chegaram com receberam essa ocorrência de lá, não foi a primeira vez. Como é que foi dessa penúltima vez no domingo em que a pessoa visivelmente alcoolizada ali dentro, foi inclusive com imagens fortes do circuito de segurança do supermercado, para cima dessa funcionária e atacou ela com as facadas? A princípio é alcoolizado, pode ter alguma outra coisa ali. Mas graças a esse policial que estava lá, um policial paisano, um policial que é do nosso centro de inteligência, ele nem pode aparecer. Ele estava com a sua esposa fazendo compra, desconfiou da situação e conseguiu intervir. Se não fosse esse policial junto com os funcionários do supermercado, a senhora que era alvo desse criminoso, que era uma senhora de idade, teria sofrido umas consequências graves. Então, até mesmo ter perdido a vida. Então, esse policial, e logo depois a equipe policial chegou rapidamente, a mesma equipe desse caso do estupro da menor, chegou no local e conseguiu prender esse indivíduo. E aí ontem também teve outra ameaça no mesmo supermercado. Como é que é? As rotas e as rondas de vocês nesses locais estão se intensificando. Você falou que o Distrito Federal inteiro passa por esse problema. Como a Polícia Militar tem se desdobrado para poder fazer todas essas ocorrências e atender todas essas pendências? Você falou a palavra certa, se desdobrado mesmo, porque é tanta ocorrência, é tanto local que tem esse tipo de situação, a Polícia Militar não consegue deixar uma viatura na frente de cada supermercado, na frente de cada mercado que precisa disso. A gente vai em patrulhamento e quando é acionada a gente procura chegar o mais rápido possível. Tanto é que a nossa chamada e até a chegada da polícia é recorde. Então os policiais chegaram rapidamente, os seguranças conseguiram deter um outro indivíduo, parecida a situação, entrou no supermercado com uma faca, só que ele já estava com a faca, só que os seguranças lá conseguiram desarmá-lo antes da Polícia Militar. E a Polícia Militar foi lá, conduziu esse homem para a delegacia. E a gente já conhecia, sabia que ele tinha diversas passagens e, para surpresa dos policiais, surpresa boa, ele tinha um mandato de prisão. E ele ficou preso, graças a Deus, não vai incomodar mais por um bom tempo ali o pessoal ali daquela quadra. Esse foi detido, continua então atrás das grades. E esse outro que esfaqueou, como é que está a situação dele? Ele também continua preso? O que vai acontecer com o seu Ezequiel, que foi visto aí esfaqueando a funcionária? Esse que foi um pouco antes, que teve a tentativa de homicídio, está preso ainda, ele machucou até a mão, parece que aí eu não tenho a informação ainda correta, mas a princípio ele ia amputar 3 dedos. E aí depois de sair do hospital ele vai ser preso, ele deve estar sendo custodiado aí pela Polícia Civil, e depois ele é levado para a penitenciária. Aí faz o alerta também para que a população ela denuncie, porque o serviço da Polícia Militar você tenta chegar o mais rápido possível, como você imaginou, que alerta a sociedade também pode receber aí da Polícia Militar e ficar atento mesmo quem está se aproximando, é sempre andar acompanhado. Que alerta o senhor pode dar para a população? Primeiro, registrar a ocorrência. Se você foi vítima de alguma situação referente a um criminoso, seja qual for, né? Registrar a ocorrência, ligar no 190, em situações suspeitas, ligar no 190, avisar a polícia, porque através dessas ocorrências, desses chamados, a gente mapeia e a gente chama de pontos quentes. Então a gente dá uma ênfase maior ao policiamento ali. Só que muita gente acaba deixando isso para lá, não quer registrar a ocorrência. Hoje está muito fácil registrar a ocorrência. Hoje você registra a ocorrência pela internet. Então as pessoas não precisam nem ir a uma delegacia. Então basta entrar no site lá da Polícia Civil, registrar a ocorrência, que vai ajudar tanto a Polícia Civil para investigar, quanto a Polícia Militar para fazer o trabalho preventivo. Agora, que situação, né? Em menos de 3 dias, o mesmo supermercado passar por uma situação dessa, um crime muito semelhante, num local onde é movimentado. Eu até falei aqui, antes da gente chamar a Tayane, eu falei tudo no NASA Norte, falei que era 411, aquele sequestro, né, que a gente falou agora há pouco, e desci em 413, mas de repente eu olhei ali e vi inclusive um funcionário ali do Ponto do Queijo, que é uma banquinha também muito movimentada, volta e meia eu passo por lá, e aí reparei que é na 313 Norte 513, ali que fica esse mercado, e que essa população, toda essa comunidade aí está bem assustada, né, Tayane? Eles contaram aí sobre outros momentos ali de insegurança que eles andam vivendo?
Sim, Vivi. Inclusive, a gente vai conversar com o dono do Ponto do Queijo que você acabou de falar, mas antes a gente vai falar aqui com a Cristine, que ela já me relatou aqui também sobre essa questão da insegurança, né, Cristine? Boa tarde. Ela é moradora aqui desse prédio que a gente mostrou, né, Cristine? E aí, mais um episódio na noite de ontem, né? Como é que tá a situação? Você estava me contando que você tem 2 filhas que costumavam frequentar o mercado, que agora não vão frequentar mais sozinhas, né? Exatamente. Eu tenho 2 filhas adolescentes que eu deixava frequentar aqui o mercado, o Bela Via, elas sempre iam lá comprar um doce, alguma coisa, e hoje eu não vou deixar mais. Não tenho mais como deixar, seria uma responsabilidade da minha parte, porque a gente realmente está sem policiamento, a gente está numa situação que a gente verifica os usuários de droga traficando aqui de forma livre e, visivelmente, aquele pessoal que atacou os clientes ali do Bela Via, eles estavam sob efeito de algum tipo de entorpecente. E eu não posso sujeitar minhas filhas a esse tipo de risco. Então, por conta dessa situação, você está tendo aí que fazer uma mudança no seu dia a dia. O que você já pensou em mudar horário de descer? Tem algum horário aqui que eles ficam mais concentrados, mais agitados? Olha, ultimamente é dia e noite, não tem mais horário. E a solução que eu tenho pensado, na verdade, é me mudar daqui, porque a gente está sem alternativa. Já fizemos abaixo-assinado, já registramos ocorrência, solicitação na ouvidoria. A gente está numa situação bem complicada. É muito complicado mesmo, né, Cristine? E Vivi, agora a gente vai conversar aqui com o Fábio, que é aqui do Ponto do Queijo que você estava falando, que é um ponto aqui bem conhecido da região, da 513, 313 Norte. Fábio, como é que isso impacta aí no seu trabalho, nas suas vendas? Você tem notado aí uma insegurança, né? Uma insegurança, os moradores hoje não querem mais vir comprar, porque eles não sentem mais segurança. O que a gente pede? Pede que o poder público tome uma providência. Coloca uma viatura aqui na região. Isso aí já vai melhorar muito aqui pra gente, né? Então eu acho que é por aí. E hoje a gente está vendo aqui que eles não estão aqui agora, né? Na terça-feira a gente esteve aqui, eles estavam aqui, a gente nem pôde se aproximar muito aqui para não causar nenhum tumulto. Eles foram embora na parte da manhã, você viu essa movimentação? Como é que foi hoje cedo aqui? Sim, eles estavam escorados ali na calçada do Carrefour, depois eles desceram, foram embora, mas eles estavam tudo hoje de manhã aqui. Mas normalmente eles saem e voltam? Não, eles ficam o dia inteiro aqui, dia e noite. Eu saio aqui 6 horas, mas sempre eles estão por aqui. E sempre pedem ali um alimento, alguma coisa a você? Mas a gente não costuma dar. Porque eu acho que se a gente vai dar, eles não saem daqui. Aí eu não dou. Tá? Entendi. É muito difícil mesmo a situação. E Vivi, agora a gente vai falar com o José João, que a gente já entrevistou ele, né, falando sobre o caso da moça que foi esfaqueada, da funcionária do mercado que foi esfaqueada. E olha, ele estava me contando uma situação difícil aqui, que depois que ele deu entrevista pra gente, ele foi ameaçado, ele foi perseguido aqui na rua por um dos moradores. Então, assim, o fato dele ter se manifestado aí, falado, dado depoimento, né, José, causou aí mais insegurança ainda. Como é que foi isso? Eu tô, desde a terça-feira da última entrevista, eu senti que eles me veem, eles ficam me ameaçando, só em olhar eles estão me ameaçando. Ontem à tarde, quando eu fui embora, o cara tomou a minha frente. Eu vi a entrevista que você falou lá na Globo, falando pra nós, explicando de nós. Eu digo, não falei só de você, eu falo de qualquer um. E eu não tenho nada de esconder de vocês, não. O que eu falar, eu falo. Então eu falo pra você como falo pra qualquer um na rua. Então, Aí hoje de manhã, quando eu cheguei, que eu tô fazendo a limpeza, terminei de fazer a limpeza, eles estavam ali escorados, na parede do Carrefour. Aí eles saíram e foram embora. Tudo bem, aí não aconteceu mais nada, mas tá tudo tranquilo por enquanto. E a gente vai lembrar aqui, Vivi, que o José, ele trabalha aqui na quadra, né? Ele é auxiliar de serviços gerais aqui, então aqui é o local de trabalho dele. Então todo dia ele tá vindo pra cá, vindo e indo embora, e durante o trabalho ele tá fazendo tudo com insegurança, né, José? Tudo com segurança, que eu trabalho, meu trabalho é com medo, porque aqui tá difícil pra trabalhar. Bandidagem aqui tá feia, não tá fácil não.
E ontem, no momento que aconteceu o outro ataque aí ao mercado, né? A tentativa aí de assalto, a outra tentativa lá no mercado, você estava por aqui? Como é que foi a movimentação? Não, eu não estava mais aqui. Eu saí às 4h30, não estava mais aqui não. Eu vim saber quando o Marco mandou a mensagem à noite para mim. Aí você já ficou assustado de novo? Já fiquei assustado de novo. Já cheguei hoje de manhã, eu dei a volta. Aí o Marco falou, João, você não anda sozinho por aí. Que não tá fácil não. Fica de olho no que você está fazendo. Pois é. É uma situação muito complicada, Vivi. A gente está vendo vários relatos aí de pessoas que moram, que trabalham por aqui. Não tá nada fácil, ainda mais com esse segundo ataque aí, dias depois do que aconteceu, né, com a funcionária do mercado. E a gente volta a falar aqui com o Marcos, que é o vice-prefeito aqui da quadra. Ele organizou aí essas faixas que a gente viu, né? Essa manifestação, reuniu aí os moradores, agora que eles não estão aqui hoje, né, Marcos? Para ver aí o que pode fazer. Então, Marcos, reforça aí o seu pedido, fala aí pra gente de novo o que vocês estão pedindo aí com essa manifestação hoje. A gente precisa de segurança e a gente precisa que o Estado mude a abordagem, né? Aqui o problema que a gente percebe não são pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua, inclusive, são vítimas desses criminosos que são infiltrados e dessas pessoas que perdem o controle em situação de drogadição. A gente não pode permitir que as vias públicas virem locais de livre consumo e venda de drogas, né? Porque esses crimes eles acabam acontecendo em decorrência da situação da droga, ou um estado alterado por conta da droga, ou porque não está com dinheiro para comprar a droga, como aconteceu a facada, que a motivação, segundo o que se relata, é que a cliente não deu R$5 para a pessoa e ele se sentiu no direito de dar uma facada. Então, a gente precisa que o Estado acorde e mude a abordagem. Uma coisa é o morador de rua que precisa de emprego e que precisa de moradia. E esse morador de rua a gente quer proteger também, mas ele é vítima das pessoas que estão aqui consumindo droga e álcool 24 horas por dia, o tráfico e os demais crimes. Queria só acrescentar que o mercado, hoje ele estava sem luz por conta de furto de cabos. Então, assim, a situação da violência está incontrolável e a gente não sabe aonde está o Estado. A gente não sabe onde está. E é aquela situação, né, Marcos? Agora a gente está aqui tranquilos, né? A gente não está vendo movimentação, o pessoal está andando aqui livremente, mas a gente não sabe se depois do almoço, né? Agora depois do almoço, agora à tarde, no fim da tarde ou à noite, se eles vão retornar e aí a situação vai ficar caótica de novo, né? Porque aconteceu ontem à noite, pode acontecer de novo, né? Pode acontecer de novo e pode acontecer em qualquer lugar da cidade. Não é um problema exclusivo nosso da 313 Norte. É um problema seu que está em casa assistindo televisão. Você está sentindo falta de segurança na cidade. Porque quando a gente anda e as pessoas consomem crack livremente, te abordam livremente, as pessoas portam faca livremente e a gente não percebe a ação da polícia, a gente fica com medo sim. A gente não pode esperar que Deus nos proteja. Aliás, a gente só pode esperar que Deus nos proteja porque a gente não sabe qual vai ser o estado de alteração de uma pessoa dessa que está consumindo droga na rua, te abordando, enfim. A gente precisa ter uma estratégia para tratar o problema da droga. E outra coisa, a gente não pode ter tantos criminosos soltos. O rapaz que desferiu a facada foi solto no dia 8 de junho. Poxa, por que o judiciário soltou se sabe que é uma pessoa perigosa, né? Esse rapaz que ameaçou o segurança, 21 passagens na polícia, por que está solto? Gente, a gente tem que tratar criminoso como criminoso e tem que tratar o problema da droga. Uma pessoa que é viciada em droga, não adianta dar emprego, não adianta dar moradia. Ele vai abandonar o seu emprego, vai abandonar sua moradia e vai vir procurar a droga. Então, o Estado tem que ter uma nova abordagem. Nós já conseguimos vagas na assistência social de internação para essas pessoas que estão aqui na quadra. Eles recusam. Eles recusam porque eles não querem ter horário, eles não querem ficar sem consumir a droga, eles não querem ter que trabalhar se tiver que fazer algum trabalho, eles querem ficar entregue ao vício. Então precisa de uma abordagem diferente do Estado. Não é discriminação contra a pessoa. A gente precisa tratar um problema de saúde, que é o vício em droga, e a gente precisa tratar o problema de criminalidade. Aos moradores de rua, o nosso respeito, e eles precisam de proteção, justamente contra essa situação.
Muito obrigada, Marcos. Está aí, Vivi, o apelo do Marcos novamente aqui ao vivo com a gente sobre essa situação. O pessoal vai continuar aqui protestando e a gente recebeu a nota da Polícia Civil que diz sobre esse caso agora, né, de ontem à noite, que diz que o autor foi conduzido à 5ª DP e que já constava aí mandado de prisão contra ele por furto, né, expedido pela 6ª Vara Criminal aqui de Brasília e foi cumprido. Então, o delegado de plantão disse ainda, né, entrevistou os militares que estavam presentes na ocorrência, a vítima, mas não conseguiu entrevistar o autor do crime ali por ele estar alterado, ele estava transtornado aí, com suspeito de ter ingerido aí bastante bebida alcoólica. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas não foi necessário levá-la ao hospital, ela não sofreu nenhum tipo de lesão mais grave, sofreu apenas um pequeno corte. A Polícia Militar também mandou nota pra gente, dizendo que eles foram acionados por volta das 5h30 da tarde de ontem, após um homem fazer ameaças em um supermercado, né, utilizando aí uma faca. E que, chegando ao local, a equipe foi informada pelos seguranças que o homem havia fugido, mas os militares já conseguiram identificar, né, conseguiram localizar aí o indivíduo e efetuar a prisão. Vivi, então essa é a situação aqui do pessoal da 513, barra 313 Norte, né, da comercial aqui e também da área residencial. Então eles estão aí pedindo, clamando aí para o Estado ver se toma alguma posição, né? A gente recebeu o posicionamento aí dos órgãos de que já estão tomando as providências, mas os moradores seguem aqui com medo, Vivi. Eles estão dormindo e acordando com medo. A gente viu aí ontem à noite, né, mais um caso de suspeita aí de tentativa de assalto dentro do mesmo mercado. Então, a gente vai ficar aguardando aí o posicionamento aí das autoridades para ver o que vai mudar aqui nessa situação, né, Vivi? Sem dúvida, Tayane, porque na verdade precisa de uma ação conjunta para mudar toda essa realidade, que o Marcos trouxe aí para a gente, inclusive, que não é só aí, como ele falou, né, em todo o DF, informação confirmada, inclusive, pelo Major Michelo, da Polícia Militar, que falou que a polícia tem se desdobrado para conseguir atender tantas ocorrências em todo o DF. A gente viu a moradora falando, né, assim, que está pensando em se mudar, mas a gente fica pensando, aí se mudar para onde? Se a gente cada dia traz aqui um relato aí de crimes acontecendo por todo o Distrito Federal. Então, a gente sabe que há uma atuação da Polícia Militar, a gente mostra aqui o trabalho deles realmente que tem sido fundamental, mas precisa de uma ação também conjunta aí para mudar essa realidade, uma outra medida para ser tomada. O Tayane, olha só, o Marcos, inclusive, né, que é vice-prefeito aí da quadra, ele conversou com a gente da outra vez que houve aquele crime aí também no supermercado. E aí, quando você conversou com ele, ele chegou a criticar o Ministério Público, né? Ele comentou que o Ministério Público se preocupa em manter os moradores de rua como eles estão. E aí acaba inibindo uma ação mais enérgica da Polícia Militar, que não se preocupa ali com a insegurança da população. Bom, o Ministério Público entrou em contato com a nossa produção pedindo um espaço para poder explicar a atuação deles. Então, a gente vai ouvir agora a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação lá do Ministério Público do Distrito Federal. Ela é a promotora de justiça Poliana Silvares de Moraes Dias. Vamos ouvir. É muito importante esclarecer que o Ministério Público do Distrito Federal não tem qualquer recomendação que impeça a atuação da Polícia Militar no combate à criminalidade no Distrito Federal. Os policiais militares, eles devem atuar quando tem notícia de crime. Entretanto, o que a recomendação diz é que a situação de rua por si só não é motivo para abordagem policial. Mas com isso, nós não estamos dizendo também que não é possível ações de desobstrução de área pública. Só que nesse caso, essas ações elas têm que ser articuladas conforme as próprias normativas do governo do Distrito Federal, do próprio DF legal, que inclusive resguarda os direitos fundamentais da população em situação de rua, coadunando-os com os direitos dos moradores e dos comerciantes locais. Nós aqui diariamente, não só o Núcleo de Direitos Humanos, como outras promotorias, promovem reuniões, eventos, sempre no sentido de
promover esse encontro entre pessoas, entre atores da rede que falam pelas suas secretarias, que falam sobre suas pastas, para que essas pessoas juntas e conosco formulem soluções viáveis para essa questão. A gente está precisando de soluções urgentes, então, para essa questão, né?